Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, né? É isso aí, vamos embora pro nosso trabalho da semana, tá bom? Como sempre, eu venho pedindo para quem puder, tá comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, né? Deixando a sua contribuição aqui, né? Pro nosso trabalho. A sua interação é muito importante, tá bom? Fica sempre aí na descrição do vídeo, tá? Um número de telefone para quem tiver interesse, tá? Entrar em contato para saber a agenda, as consultas, enfim. Então fica aberto, tá bom, ali? É só entrar em contato que eu respondo, tá certo? E é isso, né? Bom, semana passada o vídeo entrou um pouco atrasado, né? Entrou um dia. Ah, gente, pra que eu vou dizer? Eu toda ali animada, falando da primavera, que a segunda-feira ia ser linda, né? Pra gente entrar com ônibus. Gente, eu acordei. Eu abri o olho, literalmente, assim. Escutei, tava uma chuva, né? Um vento. E aí eu escutei o barulho do transformador da rua estourando. Gente, eu abri os olhos, literalmente, assim, e vi quando o sinal da internet caiu no celular, porque tava tudo apagado, não dava pra ver, né? Tinha acabado a luz. E aí acabou essa luz. Enfim, eu saí pra trabalhar, tava sem luz. Aí voltou à tarde, que meu filho ainda conseguiu falar comigo um pouco, depois caiu de novo. Quando voltou essa luz, gente, já era na terça-feira, 11 e pouco da manhã. Juro pra vocês. Então, ainda eu falei, gente, olha, eu não posso falar as coisas. Eu disse, nossa, vai ser animado, vai ser o dia. Ai, gente, vocês não têm noção de como foi o dia estressante, aquela chuva, aquele trânsito, aquela coisa. Olha, foi pancada, foi um teste. Eu falei, eu não vou falar mais nada. Toda vez que eu falo, acontece alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Eu tinha gravado o vídeo, e aí lá no trabalho foi corrido, não deu muito pra mexer, né? Assim, que eu normalmente, o que eu faço? Eu deixo ele subindo lá, no meu celular mesmo, né? Enquanto eu vou trabalhando, e aí eu depois só coloco, né? E aí não deu muito tempo, que tava corrido. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei aqui em casa, não tinha luz, né? Aí não tinha internet, gente, pra tá subindo esse vídeo. Aí eu só consegui colocar na terça-feira, tá bom? Então por isso que o vídeo entrou um pouco atrasado, tá certo? E hoje, que nem eu disse, a gente já tá trazendo aqui uma homenagem às crianças, né? Como sempre eu faço, todo ano eu faço uma homenagem a eles. Tudo bem que esse mês a gente já começou falando deles aqui, né? Que eu vim falando da estrelinha logo no começo do mês. Mas, mesmo assim, eu quis fazer alguma coisa voltada a eles aí, né? Pro final do mês, que ontem foi dia, né? Que se comemora o dia de Cosme e Damião, né? Dos IBGs, enfim. Né? Que eu falo que é uma tradição, né, do nosso país, entregar os doces, sempre foi. Isso foi caindo devido o preconceito das pessoas, porque é verdade, existe, né? E sempre disseram aí, sempre disseram não, né? Quando eu era criança não tinha isso. Agora tem, que é a sacolinha do demônio, né? Como sempre. Então as pessoas foram parando de fazer, né? Eu comecei a fazer, já tem 4 anos, né? Esse é o 4º ano. Eu não entreguei ontem, porque eu vou entregar no dia que vai ter a comemoração lá na casa. Não é festa, porque esse ano a gente tá de luto, então não pode fazer festa. Mas como eu tenho que entregar as sacolinhas, então a gente vai fazer alguma coisa, né, para as crianças ali internas, enfim, as crianças próximas e para os próprios herês da casa também, né? Então vai ter um bolo, aí eu levo as sacolinhas, né, e a gente entrega, né, as sacolinhas ali no dia. Então vai ser no dia 11 de outubro que eu vou estar entregando minhas sacolinhas. E aí dessa semana até o dia 11, minha casa vai estar daquele jeito, né? Já me preparo. Porque fica, gente, fica, né? Sempre fica aquela... Fica uma alegria, mas a casa fica mais agitada. Eu percebo que fica até eu tirar esses doces daqui. E normalmente eu anuncio aqui no grupo do condomínio que eu tô entregando as sacolinhas, né? E o pessoal vem buscar. Sempre bate gente aqui na porta, as crianças batem aqui, até adulto vem aqui buscar, viu? Aí fico aqui, eu anuncio, o pessoal vem buscar aqui também. Então eu sempre faço um pouquinho a mais, porque eu sei que o pessoal daqui, o pessoal do trabalho também quer. Então tem um pessoal que não liga, né? Mas tem gente que, assim, como a gente fazia antigamente, né? De ir na porta de escola,
bater, sair andando, né, e entregando. Em alguns lugares eu acho que ainda não, que ainda a gente consegue fazer, mas em algumas regiões ainda tem muito desse preconceito. Eu vou falar a verdade que eu não ligo não, viu? Se falar pra mim, pega o saco e sai entregando na rua, eu vou. Eu vou e já vou com um porrete do lado, que se alguém vier falar alguma coisa, já desço o cacete. Porque eu não tenho paciência não. É, moleque. É, já disse logo. Porque, dá licença. É umas coisas, né, gente? E aí vai se perdendo o quê? Vai se perdendo a tradição, né? Eu falo que é uma tradição muito grande, sempre foi, né? Desde que eu sou criança, e isso foi se perdendo. E os nossos filhos vão perdendo a oportunidade de viver isso que era tão legal, né? As festas na rua, enfim. Enfim, né? Eu sei que muita gente faz, as casas, né, de axé ainda fazem. Enfim, eu pretendo, né, que a espiritualidade me dê essas condições, que nem eu disse, se eu puder, eu fecho a rua. Aproveito que a casa da minha mãe ali numa rua sem saída, fecho a rua ali, a gente coloca brinquedo para as crianças, faz bolo. Eu quero fazer coisa grande mesmo, como era feito antigamente, não quero ficar só nas sacolinhas. Um dia eu sei que eu vou ter as condições de estar fazendo isso, né? Como minha avó fazia, como era feito, enfim. E é isso, bora. E aí, né, essa semana, eu falei, bom, como sempre, né, eu já sei o que eu vou fazer, vou falar deles e tal. E aí, eu achei uma imagem de uma ciganinha, de uma criança, né, só que vestida como cigano mesmo, né. E aí eu fiquei olhando para a imagem daquela criança e eu falei, vou procurar alguma coisa já para dar o início lá na outra plataforma, né? Falando sobre as crianças, mas eu vou trazer essa imagem de cigano por causa do canal. Gente, começou a me dar uns comichão, as vozes da minha cabeça. As vozes da minha cabeça. Aí as vozes da minha cabeça vai, fica me cutucando e eu começo a procurar, né? E aí eu descobri que existe uma linha, né, das crianças ciganas, né? Eles não seriam como os herês, né, que são da Umbanda, enfim, ou do Candomblé também. Os herês do Candomblé são diferentes, né, assim, diriam que são diferentes, né, da Umbanda. A gente sabe que tem uma diferenciação. E eles também não se enquadraria nem dos herês nem da Umbanda e nem dos herês do Candomblé. Eles são uma outra linhagem, né? Eles vão seguir aí essa linhagem das comunidades ciganas. Porque eu falo, o que eu, Thaís, entendo, tá? Que existem várias comunidades. Então a gente vai ter as comunidades das pombagiras, né? As dos Exus, dos caboclos, vai ter as dos ciganos, e as crianças fazem parte dessa comunidade aí dos ciganos, tá bom? Então elas fariam parte dessa linhagem. Existe o trabalho de incorporação, pelo que eu vi, pode até existir, até nas tiçaras, enfim, nas casas que trabalham só com a espiritualidade cigana, que normalmente é chamada de tiçara, né? Se eu não me engano, tiçara significa tenda, né? Se eu não me engano. E então teria esses trabalhos só com a linhagem cigana, né? Só de trabalho espiritual cigano. Eu não trabalharia outras linhas, só com o povo cigano mesmo, com essa espiritualidade cigana, tá bom? E aí, essas crianças, né, elas se manifestariam mais dentro desses trabalhos, tá certo? E aí, o que eu vi gente, não foge muito do que seriam as crianças, o que a gente oferta, né? E esse simbolismo que eles trazem também não é muito diferente, tá? A gente pode entregar doce, né, fruta. Os herês da Umbanda, eu não sei se tem muito essa questão da fruta, eu não sei dizer pra vocês, mas do Candomblé é muito comum dar fruta, tá? Sempre tem fruta e sempre tem doce. Tem o doce e tem a fruta. A fruta e o doce não pode faltar, né? Nos herês do Candomblé, eu acho que na Umbanda também, eu não sei, mas no Candomblé é muito comum a gente fazer o caruru, né? Que é o caruru, que não pode faltar, né? Essa comida. O caruru, que é uma comida ofertada aos ibejis dentro do Candomblé. Então, uma comida de santo, uma comida sagrada, que também não pode faltar nas festas quando são feitos para eles, né? E as crianças aqui ciganas também tem a mesma coisa, de entregar os doces, as frutas. Aqui eu vi que eles gostam muito de pães doces também, pode entregar, porque o cigano tá muito ligado ao pão, então os pães doces. Eu vi num lugar que eu tava procurando, falando sobre o arroz doce, que
podia cozinhar, né? Fazer o arroz doce, está ofertando a eles também o arroz doce, mas não vai fugir muito, sabe? De você fazer esse pratinho com frutas, com doce. Quem falou do arroz doce, né? Pode fazer o chai, o cigano também, para ofertar para eles também, que é interessante, né? De questão de bebida. Você pode ofertar o guaraná também, né? Eu vejo que não... É coisa de criança mesmo, então eu acho que não teria, assim, problema, né? Gente, eu não sei o que aconteceu. Toda vez que eu venho pra essas crianças aqui, ó, deu uma tremida aí no vídeo. Eu vi que ficou meio vai ou não vai, como se fosse parar a imagem da gravação. Com certeza vai sair isso aí. No ano passado aconteceu a mesma coisa. Eu gravei o ano inteiro e não aconteceu isso no vídeo. O ano passado aconteceu no vídeo das crianças, tá? E hoje eu vi a mesma coisa acontecendo aqui. E o ano inteiro eu gravei e isso não aconteceu. Vocês param de palhaçada, tá bom? Que não dá. Eu vou aqui ainda fazer uma homenagem e vocês ficam aí me trollando, tá bom? Pode parar com essas palhaçadas de vocês. E aí, né, eu peguei aqui um textinho pequenininho, bem pequenininho mesmo, pra gente tá falando sobre essa questão das crianças. Porque eu não conhecia, eu não sabia que existia. E eu fiquei sabendo disso essa semana, né? Eu fui pesquisar e vi que tinha. Enfim, as crianças ciganas, elas são chamadas de chinoris. É chinoris. Chinoris ou chinoris. Teria que puxar mais o R no final, tá? Mas é isso daí, tá? As crianças ciganas, né? Os chinoris são crianças espirituais pertencentes à espiritualidade cigana. São energeticamente diferentes, né, dos erês da Umbanda, mas assim como os erês, evocam a inocência, a docilidade, a alegria e o amor incondicional. Tá? Eu vou falar muito da renovação, tá? Porque eu acho que traz os erês também trabalham muito a cura, né? A gente pode estar falando isso aqui também. Então eu colocaria isso também, tá bom? Em algumas tradições ciganas, a criança já é considerada adulta aos 7 anos de idade. Isso reflete um pouco na apresentação dessas crianças dentro das tsaras, né? Diferindo-as ainda mais dos erês, né, na questão da Umbanda. Porém, essas entidades seguem envoltas a um aspecto infantil. A Shinohi, aqui tá falando um pouco sobre uma outra questão. Aqui eles estão falando, ó, sobre uma das crianças, né? Que eu peguei o texto e eu não li, na realidade, do que tava falando. Aqui fala, na realidade, de desses espíritos, né? Dessas crianças que foi canalizada dentro de uma tsara cigana, tá bom? O nome dessa criança seria Darita da Espanha, tá? Que se apresentava como uma criança de 8 a 9 anos de idade e se alinha à espiritualidade cigana, tá bom? Gosta de trabalhar para a fertilidade feminina, ajuda as mulheres a realizar o sonho de serem mães. Isso era uma coisa que eu ia falar, tá? Os erês também, né? Os erês da Umbanda também. Eles trabalham nessa questão, sim, tá? De mulheres que querem engravidar. Também pode estar pedindo aos erês normais, eles trabalham com isso. Normalmente, quando o erê pergunta se você quer um presente, normalmente eles estão se referindo a filhos. Então, não digam que vocês querem um presente se vocês não querem filhos, tá? Até eu aprender isso demorou. Aí, essa espiritualidade das crianças ciganas também trabalharia, tá? Essa questão da fertilidade. Então, que nem eu vi, a mesma coisa que você faz para Santa Sara, de estar ofertando um lenço, deles eu vi que você pode ofertar um doce, enfim, né? Tá ofertando essa comida, pode ser o arroz doce, pode ser o pão, e você fazer esse pedido, né? Fazer essa invocação e fazer o pedido dessa graça que você quer alcançar. A comida que você ofertar a eles, você pode comer um pouco delas também. Não simplesmente dar. Então, as balas você pode pegar, se você colocar fruta, você também pode comer. É sempre bom, tá? Comer um pouco dessa comida que você oferta, tá bom? Pra eles. E os erês também, viu? Eu acho bacana, né? Então, porque pra gente, pelo menos no Candomblé é assim, o que a gente oferta, a gente come também, né? Então, é importante, né? E vocês podem estar comendo também, tá bom? Então, eles trabalhariam essa questão também com os filhos, né? Seus elementos de trabalho consistem em cristais também, tá? Aí eles falam aqui, ó, dos ovos coloridos,
milhos e essência. Eles também gostam de trabalhar com inícios, né? Agindo de uma forma a impulsionar na realização dos nossos sonhos, tá? E aí eles vão trabalhar esses elementos ciganos, não vai fugir muito. Eu vi que gostam muito da música, então muitos podem vir com pandeiros, com instrumentos musicais, tá? As crianças, tá bom? Na espiritualidade cigana, nada é engessado. Cada criança terá o seu clã espiritual, sua linhagem, sua forma de apresentação e cultura espiritual. Então, eles vão seguir muito essa questão cigana, tá bom? De linhagem. Então, os incensos, os cristais, né? Flores, as frutas, não vai fugir muito disso, tá? Com relação, como é criança, pode ofertar um brinquedo, é sempre bom também, né? Porque criança é criança, então pode ofertar um brinquedo também. Mas não fugiria muito. A única coisa é que eles trariam esse aspecto de criança, tá bom? Então, seria isso. Eu não conhecia. Eu li um pouco, vi alguns vídeos e vi a questão disso, né? Com relação à comida. Vi essa parte com relação aos filhos. E eles vão trabalhar sempre a prosperidade, a renovação, a cura espiritual também, né? Eu vou falar que os erês também trabalham isso na gente, né? O erê sempre é essa criança, né, interior que existe na gente. Eu sempre falo isso, que ajuda muito a gente encontrar esse caminho dentro da gente, né, sobre essa criança interior. E são espíritos muito puros, eu vou falar assim. Então, tudo aquilo que a gente pede a eles, os conselhos, tudo, eles vêm mostrando muito a verdade. O erê, ele canaliza muito a verdade. E eu acredito que essa linhagem, né, das crianças ciganas não vai estar fugindo disso. Eu tô com o arquinho da estrelinha. E eu fiquei até pensando, gente, eu falei, será que a estrelinha, ela pode vir também dessa linhagem cigana, né? Ou não? Eu não sei, porque assim, ó, isso daí eu vou contar porque eu nunca contei aqui. Quando eu era criança, né, eu conversava com uma... Isso daí minha mãe... Eu lembro de algumas coisas, mas minha família inteira sempre falou sobre essa situação, minha avó, meu pai, né, minha mãe, que eu conversava e tinha um amigo imaginário, né? Eu tinha uma amiga imaginária quando eu era criança e o nome dela era Pretinha. O nome dela era Pretinha, eu chamava ela de Pretinha. Então dá pra entender que ela era, né, Pretinha. Tanto que eu tive uma boneca, eu fiz, o meu avô me dar uma boneca, a boneca da estrelinha que não dá pra colocar ela aqui, não tem um lugar pra me encaixar. E eu fiz questão de comprar um bebê pretinho também, porque eu falei, eu tenho que dar essa boneca pra ela, porque eu tive essa boneca, né? E eu quis essa boneca por causa da criança que eu conversava. E tudo que eu fazia, essa criança estava comigo, né? Minha mãe falava que eu conversava, eu brincava, eu dormia, tinha que arrumar a cama e arrumava a cama do lado, que era para ela dormir comigo. Só que tinha uma questão que era bem interessante. Eu brincava muito, isso eu lembro, tá? Com ela, debaixo da mesa. Eu tinha muito essa questão de estar enfurnada embaixo da mesa. Tinha que cobrir a mesa, né? Então tinha toalha e eu brincava debaixo. Não sei o porquê, mas eu lembro disso, dessa questão de eu estar sempre embaixo de alguma coisa, né? Então, tá brincando com ela ali. E o que minha mãe colocava pra comer, tinha que colocar pra ela também, tudo. Thaís, era só imaginária? Não era. Depois foi provado que não era um amigo imaginário. Eu realmente via e realmente tinha essa criança que me acompanhava, né? No entanto que minha família viu as coisas se mexerem, né? Conforme eu falava, brinca aí, as coisas se mexiam dentro da casa. Minha avó falava, sempre contou essa história de uma bicicletinha que eu tinha. E eu não sei o que eles estavam fazendo, meio que minha família não acreditava. E aí eu falei pra ela brincar, era uma coisa assim que minha mãe conta. E aí a bicicleta começou a se mexer sozinha no quintal. Você imagina, né? A situação. Depois, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se minha família correu, né, com relação a isso. E eu não vi mais a Pretinha. Não vi mais ela. Não que eu saiba, né? Não sei se vai lá aquela que me acompanhou pela vida inteira aí, a minha amiga imaginária das minhas conversas. Eu não vejo, gente, eu não vejo as coisas. É muito difícil. Que nem eu contei ali da mulher que eu vi na porta da minha casa. Isso são situações muito raras de eu ver. Um dia eu tava no barracão, tava tendo trabalho no barracão e eu vi uma criança. Isso eu vi. Quando eu virei assim o rosto, eu vi, mas quando eu virei de novo, eu não vi mais, né? E não tinha nenhuma criança aquele dia no barracão. Não menina, não tinha.
Mas eu vi naquele dia. Então é muito difícil. E são, assim, situações muito, muito, muito raras. Tem pessoas no barracão, não, que vê direto. Por exemplo, eles vêm, eles falam, né? Que viu, que deixou de ver. Eu não tenho muito essa questão de ver, não. Eu sinto, né? Eu escuto, mas... E é uma conversa que nem eu falo, é muito interno, assim, né? Escutar vozes mesmo também é difícil. É as vozes da minha cabeça. Só, mas não tem, né? Eu acho que é uma questão meio telepática, eu acho mesmo, sabe? Não... Mas tinha essa criança, quando eu era criança também. Depois não teve mais. E aí, quando apareceu a Estrelinha na minha vida, gente, a primeira coisa que eu pensei foi na Pretinha. Juro pra vocês. Juro pra vocês que foi a primeira coisa que eu pensei. E aí, tudo que tinha de bonitinho eu queria comprar pra mim. Comprei o arco, tudo. Eu não tive uma filha, né? Se eu tive menina, eu falei, já que eu não tive uma menina, eu vou comprar tudo pra ela como se fosse minha filha. É sério, vai. Eu comprei as bonequinhas, comprei o pano, tá ali pra fazer a saia, que eu vou levar essa semana que já tá atrasado. Até minha cunhada deve estar puta já porque eu não levei. Mas dizer que não deu tempo de eu levar e eu não consegui levar. Mas eu vou dar um jeito de levar essa semana pra fazer, pra deixar as coisas dela. E aí, o que eu fiz? Comprei uma boneca pretinha, gente, pra ela também. É que eu tô com a minha calça do pijama. Se levantar, vocês vão ver. Não tá bacana. Aí eu vou deixar. No outro dia eu mostro. Eu trago ela pra cá pra mostrar a bonequinha dela pra vocês. E eu fiz questão de comprar essa boneca pretinha pra ela também, igual eu tinha quando eu era criança. Essa boneca. E eu não sei onde foi parar a Pretinha. Não sei se Estrelinha é essa Pretinha, que voltou também. Ou se Estrelinha pode ver lá que ela é ligada aí, né? Ao trabalho dos ciganos, enfim. Tem muito pra mim estar falando sobre Chinorris, tá? Porque é algo novo, eu não sabia. E não sei, né, se dentro da espiritualidade aí, sei lá, da Umbanda, ou enfim, se pode se manifestar e acho que pode, porque a espiritualidade cigana é muito livre, mas eu não conhecia, Eu achei muito interessante, porque essa semana eu pensei muito na Estrelinha, eu tava muito focada nela, nas coisas dela, no que eu tinha que fazer, e aí me veio esse ar, aí eu falei, será que Estrelinha tá ligada a essa ancestralidade cigana, a esse povo cigano? Porque Estrelinha é virada, gente, no giraia. Ela não é, minha mãe mesmo, quando fala dela, minha mãe até se estremece. Minha mãe fala que ela é terrível. Ela é terrível, terrível. E ó, eu falo, todas as minhas entidades nunca pediram nada. Rosa Vermelha nunca pediu nada. A Cabocla nunca pediu nada. Estrelinha em compensação, ela só não pede a minha cabeça numa bandeja, porque senão já era eu, né? Ela pede pra mim, ela pede pros outros, ela arruma encrenca com os outros, ela apronta. Todo mundo fala que ela é virada no giraia. Ela é terrível. Terrível, gente. Falam que ela é terrível, terrível. E, enfim, né? Ela é engraçada. Eu sinto que ela é engraçada. Porque às vezes eu tô mexendo com as coisas dela e eu começo a rir. Porque ela é engraçada. Isso eu sinto que ela é muito, muito espoleta, sabe? Assim, e ela chega a ser engraçada do jeitinho dela. Uma vez eu sonhei com uma menina pretinha, mas ela não falava, não. Ela tinha uma cara de emburrada. Quem falava mais tinha uma menina e um menino. O menino falava comigo. Agora ela não falava, ela só comia. Eu olhava com uma cara meio de tipo assim, sabe? Mas o menino falava. O menino conversava bastante comigo. Mas ela não. E era um menino e uma menina, pretinho mesmo. A menina com o cabelinho de trancinha, assim. E o menino com o cabelinho mais curtinho, raspadinho. Mas ele era muito bonitinho. Tinha umas bochechas, assim. Enfim, muito engraçado. E aí, não sei, o ano passado eu sonhei com eles tudo aqui na porta de casa, quando entrou outubro. Sonhei, gente, ele teve um sonho. Eles tudo aqui no hall da minha casa, né? Eu vi um barulho, eu abri a porta, tava lotado de crianças, tudo pretinho. Era tão bonitinho. E foi bem perto mesmo, de eu estar entregando as sacolinhas. Vamos ver o que vai acontecer aqui esse ano nessa casa. Que sempre acontece alguma coisa quando vai chegando de eu entregar os doces pra eles, né? Então, aí fica, né? Eu tá trazendo, que nem eu disse, eu não tenho muito conhecimento, né? Sobre essa linha, uma linha nova pra mim. Mas, pra vocês ficarem cientes que existem, né? As crianças nesse trabalho cigano. E que nem eu disse, gente, eu vejo eles muito, apesar de não serem, né? Dizer que não. Acho que a energia pode ser um pouco diferente. Mas o trabalho não foge muito do trabalho dos eles, não. Vai seguir a mesma coisa, né?
Só que eles são considerados, né, que nem eu vi também, crianças mágicas, né? Crianças mágicas dotadas de muito dessa questão da intuição, de magia, igual os ciganos. Então não vai estar fugindo, não, tá? E é isso. Então, fica aqui minha homenagem, né? Como sempre, aqui do canal, aos Erês, né? A Iberjada, aos Chinorris, que são essa nova linhagem aí que eu vim aprendendo. Não sei se estrelinha é ou não é, mas fica a minha homenagem a todos os Erês da casa, onde eu frequento, né? E fica aí a grande estrelinha, né? Que hoje não, né? O mês de setembro foi tudo dela, o mês de outubro também vai ser dela, que eu me dediquei a comprar só as coisas dela, fazer as coisas dela, né? Por esses dias aí. Então, eu vou falar quem tá aí pertinho de mim por esses dias tem sido ela. E ontem eu fiquei com uma dor de cabeça, gente. Hoje eu ainda acordei um pouco, agora passou. Eu achei que nem ia vir pra mesa. Acordei, eu falei pra minha mãe, eu tava muito emotiva. Nossa, teve uma hora que me deu a vontade de chorar, nem eu sabia o porquê. Eu parei, coloquei a mão na cara e comecei a chorar. Por que que eu tava chorando? Não sei. Aí me deu vontade de chorar, eu tava muito emotiva. Eu tava, sei lá, com uma energia de que eu queria me enfiar na cama e deitar e ficar lá. Não queria sair de lá. Uma energia esquisita, sabe? Uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça que eu fui dormir com dor de cabeça. Sábado eu fiquei inútil, imprestável, de dor de cabeça mesmo, enfim. E é isso, né? Hoje eu acordei um pouco melhor. Mas fica a minha homenagem à Estrelinha e a todos os Erês aí, né? De todos mesmo, né? Que vem trabalhando, nos trazendo essa alegria, né? A esperança, a cura, vou falar a prosperidade, né? Que o Erê consiga vir tirando as mágoas do nosso coração, né? Trazendo essa renovação, essa liberdade, né? E principalmente essa alegria em viver, né? Que as crianças têm, que a gente possa resgatar nos Erês essa alegria em estar vivo, né? Essa alegria em viver, que eu acho que é muito importante, é o que eles trazem para nossa vida de verdade, tá bom? Então é isso, né? Aí eu fiz uma mandala aqui. A gente vai estar fazendo algumas perguntas, tá? A gente vai puxar aí um pouco a nossa relação com a nossa infância, tá? E como isso ainda pode estar bloqueando alguns aspectos sobre a gente, né? O que a gente precisa trabalhar com relação à nossa infância, né, criança? Vamos tá entendendo um pouco sobre isso? O que a espiritualidade quer estar falando aí pra gente? A espiritualidade não. Eu acho que eu vou usar o outro baralho mesmo. Porque eu vou usar aquele ali é grande. Essa mesa aqui tá pequena. Aí não cabe essas cartas tudo grande. Tem que ser um tarô, um baralho um pouco menor. Deixa eu tá tirando aqui. Eu queria trazer aquele lá mesmo, mas agora que eu vi o outro aqui, não vai dar muito certo. Preciso tá arrumando aqui direito essa mesa. Na verdade, eu vou fazer outra mesa, porque, querendo ou não, o monitor aqui do computador, ele atrapalha. Antes eu tirava pra ficar maior a mesa, mas dá muito trabalho. Toda vez ficar tirando, colocando de volta. Eu falei, deixa assim mesmo. Eu vou fazendo aqui o que dá, né? E aí, pra vocês se conectarem hoje, vocês vão poder estar escolhendo, tá? Entre o Pikachu, que eu não sabia o que trazer. Eu já trouxe as bonecas dela, né? E eu trouxe aqui, ó. Aqui é um lacinho do cabelo dela, tá vendo? Um lacinho do cabelo que eu prendi aqui numa conchinha. Então, vocês vão poder estar escolhendo o lacinho do cabelo dela ou o Pikachu aqui, tá bom? Aí, dá pra ver, gente? Aqui é o lacinho, ó. Ou o Pikachu, tá bom? Então, quando vocês estão aí se conectando, a gente... Deixa eu ver. Eu já sei qual é a música que eu vou cantar, né? Eu não sei cantar nenhuma música para as crianças ciganas, então eu vou cantar essa música que é a música dos Erês, tá bom? Enquanto aí vocês vão se fazendo a escolha de vocês aí, tá? Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu.
Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Ô, Pchauriô, salve Xinohi, salve Zerê, salve Beijado. Ô, Pchauriô, grandes, ô, tchau. Vamos começar? Vamos começar com aqui o bagulhinho aqui dela, que eu não sei, gente. Aqui não vai dar muito certo hoje. Tem que fazer assim, então. Isso. Isso aí. Acho que melhorou. Vamos fazer assim. Aí, acho que ficou melhor. Ai, gente, só eu. Eu preciso comprar uma boneca que senta, né? Vai ficar melhor quando eu comprar uma boneca que senta. Eu percebi que precisa de uma boneca que senta. Porque a outra eu acho que não senta também, não, a grande. Senão eu colocava ela aqui. Eu vou comprar uma que senta, que aí a gente pode usar a boneca dela. A gente vai usar aí o lacinho de cabelo. É um lacinho de cabelo, sim. E eu tô aqui pagando mico com a tiarinha dela. Vambora. A gente vai estar fazendo umas perguntas aqui, tá? A gente vai estar entendendo alguns padrões da infância que ainda podem repercutir na nossa vida adulta, tá? Situações que podem se repetir e como eles podem estar trabalhando essas situações, tá? Para uma maior clareza, uma maior aprendizagem na vida deles, tá certo? E aí, eu vou estar tirando primeiro uma situação e a gente faz as perguntas pra gente estar se guiando, tá certo? Então, vamos lá, tá? Vamos tirar a situação primeiro. Por que eu limpei esse baralho? Esse baralho tudo eu limpei ontem, mas... Qual a situação? Tá meio ruim, tá ruim assim, né? Deixa eu arrumar isso aqui, gente, desculpa. Vou colocar mais. Hoje vai ficar ruim. Assim também fica ruim. Deixa eu colocar mais pra trás ela aqui, que eu acho que dá pra ver. Deixa eu só... Aí, melhorou, né? Vou deixar assim. Eu acho que dá pra ver. Aqui tá pedindo um cenário melhor. Agora pro final do ano, gente, eu vou arrumar. Aí eu vou ter tempo de ficar em casa. Eu vou estar arrumando várias coisas que eu preciso arrumar. E aí eu vou montar um lugar melhorzinho, porque tá ficando ruim aqui. Pra fazer as coisas. Qual a situação? Eita, no centro já. Cavaleiro de espadas. Nossa, tá voando. 2 de paus. Qual a situação? As de espadas. Nove de espadas. Nossa, só tem espada, não tem pau. Eu falo, gente, vamos nas perguntas, tá bom? A gente tá seguindo aqui. Então, essa situação tá meio... Eita, acho que eu tenho que pedir uma qualificação. Quais traumas da infância, né, deles ainda podem impactar no presente, tá? Então, quais traumas eles podem ter vivido na infância que ainda impactam de alguma forma no presente deles? A chave. Quais ciclos se repetem na vida deles, que podem estar se repetindo na vida deles nesse momento? Carta do cachorro. Situações que podem estar inconscientes e que eles não conseguem acessar. As flores. O que eles precisam cortar da vida deles nesse momento?
como eles podem estar se curando desses processos todos, né? Nesse momento. A carta da carta e virou a carta da estrela. Ai, Deus, a estrela. O que vem para os caminhos deles, assim, nesse momento. Deixa eu puxar mais pra cá, né? O que tem para vir para os caminhos deles. Eita, tem uma carta virada aqui, peraí. Eu vou desvirar e puxar de novo, tá? Qual é o que vem para os caminhos deles nesse momento? A cobra. Certo que eu vou tirar aqui. Deixa eu ver. A energia, ver se a gente consegue clarificar aqui essa situação. A estrela. Gente, vocês viram como tá voando essas cartas? Que horror! A estrela. De novo. E aqui eu tenho o julgamento. E aqui eu tenho a montanha. Vou colocar aqui. Qualquer coisa eu vou mostrando, tá? Aqui pra vocês. Bom, na energia de vocês a gente tem estrela, né? Então a gente vai fazer essa estrela 2 vezes aqui, tá? A gente vai falar de cura, de espiritualidade, de esperança, né? De renovação, de reestruturação, né? O caminho de vocês. E a estrela não tem jeito, ela vem falando muito da cura, né? Cura de padrões, cura de situações em que a gente precisou, ou onde a nossa vida foi totalmente ali desestruturada, ou a cura, tá? Eu vou falar assim, diante de processos em que a gente vai precisar se desestruturar como pessoa, porque a verdade é essa, eu vou falar muito por mim, tá? Do que aconteceu comigo. Ou eu baixava a guarda, deixei todas aquelas máscaras, tudo aquele meu ego, né? Toda a minha vaidade, todo o meu orgulho, meu ego, enfim, teve que cair. As estruturas tiveram todas que cair em tudo na minha vida para que eu começasse a me reestruturar de novo, que eu pudesse me curar, para que eu pudesse trazer a cura real para o meu caminho, né? Que eu pudesse estruturar a minha vida numa base mais sólida, né? Então a estrela ela vai falar muito dessa cura, desses processos de cura. Então por que não tá falando aqui que são pessoas que estão passando por processos de cura na vida? Podem estar passando por esses processos, tá bom? Aqui. A gente pode estar falando, inclusive, de processos de renascimento, né? E aqui eu tenho a sacerdotisa também, ó, aqui, tá? Tava junto. Então, eu vou falar que são processos de renascimento que vai trazer muita sabedoria, né? Que podem trazer muita sabedoria. O acesso, eu vou falar com essa sabedoria ancestral feminina, por que não aqui, né? Vou falar para algumas pessoas, pode ser isso sim, né? Com relação a essa ancestralidade. Por que não acessar a cura com relação à ancestralidade feminina? Por que não? Para algumas pessoas pode ser isso mesmo. Mas aqui eu vou falar muito da sabedoria. E aqui é a gente aprender a ver além do véu, né? Aprender a ver além do véu. Aprender a ver além daquilo que os nossos olhos estão conseguindo acessar. Isso, gente, eu não tô falando só de questões espirituais, mas com relação a nós mesmos. Às vezes a gente não consegue enxergar algumas verdades na nossa vida, né? E a sacerdotisa sempre vem falando, tem algo aí que a gente não tá conseguindo observar. A gente não tá conseguindo acessar, né? Os nossos olhos não estão conseguindo ir além. A gente não tá conseguindo acessar essa sabedoria que mora dentro da gente. Porque a sacerdotisa ela vai falar muito, muito mesmo dessa sabedoria interna, né? Eu vou falar. Mas a sacerdotisa, ela é a sacerdotisa mesmo, né? Essa sabedoria, mas é uma sabedoria que já vem com a gente. Não é essa sabedoria que a gente aprende, né? Que a gente desenvolve. Mas é aquilo que já vem conosco. E aqui eu vou falar muito de um renascimento, né? Porque a gente tem um julgamento. O julgamento, ele vai falar de um renascimento. Mas ele também fala da colheita, né? Então, é a gente colher aquilo que a gente plantou na nossa vida.
e o que a gente vem plantando. Então, podem ser situações aqui que podem estar acontecendo na vida de vocês, vocês podem estar colhendo alguns processos exatamente daquilo que foi plantado na vida de vocês, ou daquilo que vocês vêm plantando nesse momento, tá bom? Aqui, eu vou falar muito que traz pra mim uma sensação, tá? Eu vou falar o que eu senti aqui, diante de uma situação que muitos de vocês podem ter vivido na infância, tá bom? Não sei, ver isso aqui eu vou estar falando, tá? Vocês, me veio muito aqui que vocês viveram situações, podem ter vivido situações na infância de muita, não é disputa, a palavra certa não é disputa, mas talvez de brigas, tá? No lar. Podem ter vivido num ambiente familiar onde existiam muitas brigas, pode ter tido sim, tá? Discussões, brigas, vocês terem observado, né? Situações assim, quando eram crianças, tá? Para algumas pessoas, eu vou dizer aqui, que podem ter visto a figura masculina partir, por que não, né? A figura masculina ter ido embora. Para algumas pessoas também pode ser esse processo aqui, né? Com a parte masculina, de alguns que podem ter partido, né? Pai, enfim. Ou aquela figura que cuidava de vocês. Eu vou estar falando assim, essa figura cuidadora, tá bom? E aqui eu vejo que isso pode ter deixado muito vocês... Nossa, veio. Para algumas pessoas pode ser... Vocês esperaram por essa volta, que não existiu. Para alguns, né? Sempre esperaram essa volta. Eu não sei porque, mas veio isso aqui. Mas, sim, fez vocês... Essas situações que vocês viviam podem ter mexido muito com vocês. Eu vou falar na parte emocional. Ou não é nem o emocional. Aqui eu vejo muito que é essa parte mental, tá? De vocês, essa parte psíquica, tá? Eu vou estar falando. De alguma forma causou esses traumas, né? Aqui a gente vai estar falando com certeza dessas questões psicológicas. Que vocês se tornaram pessoas que podem ter medo de agir, né? Ou terem medo, ou criarem uma dificuldade de tomar decisões na vida. Ou avançarem, terem medo de ir para esses novos começos, darem o primeiro passo. Mesmo diante de oportunidades que vocês sabem que vai ser bom para vocês, ou que vocês precisam tomar novas decisões, vocês têm muito uma tendência a ficar parado, não conseguirem agirem diante das situações, principalmente daquilo que pede ação para vocês. Aqui, tá? Sabe quando vocês precisam agir, vocês não conseguem ter essa ação. E tem uma dificuldade muito grande de se abrir para o novo, tá? Aqui as pessoas, tá? E aqui, vocês podem ter ficado presas, né? Essas situações que aconteciam. De alguma forma, isso fez com que... como é que eu posso? Gerasse essa questão de medo de sair do lugar. Vocês não conseguem tomar uma decisão quando vocês precisam tomar, tá bom? Aqui. Para quem não viu o pai partindo, poderia ser um pai ausente. Veio isso aqui agora, tá? A figura masculina muito ausente, tá? Essa questão da ação, né? Então, assim, de ser mais... Vou falar da coragem, a coragem, né? Porque essa energia masculina da coragem, da impulsividade, da ação, né? Eu vou falar assim, isso pode ter prejudicado aí, ter mexido um pouco com essa área de vocês, tá? Aqui eu vou dizer que são pessoas, vocês são... A gente pode aqui ter pessoas que têm, que eu vou falar aqui que veio, né? Que essa questão dessa sabedoria interna, algumas pessoas, vocês podem ter muitos insights, vocês podem ser pessoas, aqui tem uma questão, para algumas pessoas a gente pode estar falando com telepatas também, por que não, né? Aqui pessoas da intuição muito aguçadas, aqui são pessoas que, eu vou dizer assim, viver isso aqui, tá? Essa questão de vocês terem medo de agirem, vocês têm medo da verdade. Existe um bloqueio, eu vou falar assim, um bloqueio, ou uma dificuldade de acessar a verdade, tá? A verdade que vem à luz. É como se vocês não quisessem enxergar a verdade de alguma forma. Ou diante da verdade, vocês se paralisam, né? Vocês têm dificuldade de acessar essas verdades e podem ser com vocês mesmos. Aqui são pessoas que podem ter muitos problemas para dormir, podem ter muitos pesadelos, né? Por que não? Ou
essas situações do passado ainda assombram muito a vida de vocês. De alguma forma ainda assombram. Trazem muitos tormentos. Ainda assombra muito, né? Mas eu vou falar que tem, para algumas pessoas pode ter, tá tendo, né? Podem ter, não é que tá tendo, vocês sempre tiveram um sono um pouco turbulento, ou podem ter sonhos muito agitados, ou podem ter muitos pesadelos, muitos conflitos com relação ao sono, né? Porque não a gente tá falando isso. E aqui sim, é como se vocês vivessem um pesadelo. Porque de alguma forma, todas essas situações do passado, ou seja, de alguma forma ainda assombram vocês. Esse medo, essa dúvida, essa falta de coragem aqui, né? Por que não? Aqui são pessoas que eu vou falar muito da questão da fé também, que tá muito ligada à espiritualidade. Vocês podem ter vindo ou de uma família que já trazia, tá? Essa questão espiritual muito grande, de fé, enfim. Por que não? Tá falando isso aqui. Porque eu tenho estrela aqui 2 vezes, tá bom? Então, a gente pode estar falando desse contexto. Por isso que podem ser até pessoas que já têm, né? Essa questão da intuição, essa sabedoria. E essa é engraçado que essa sabedoria, eu vejo muito por parte de mãe mesmo, tá? Vocês trazem essa sabedoria mais ligada à parte materna, né? Vou estar falando assim. Algumas pessoas podem ter sido criadas aqui também, eu vou falar isso pela avó. Ou pela uma figura, assim, feminina mais velha, né? Bem mais velha, tá? Podem ter sido criados aqui pela avó, tá bom? Também tem essa questão aqui. E ainda, de alguma forma, essas questões do passado aí assombram bastante vocês até hoje, tá? Quais traumas da minha infância impactam no meu presente? Pois aqui eu vou falar muito que pode ter sido questões ligadas. Eu vou falar que vocês podem ter se sentido traídos aí na infância. Eu vou falar que eu vi aqui essa questão, né, com relação ao pai, ou essas relações de briga que aconteciam na família. E querendo ou não, desde a infância, vocês procuraram ou buscarem por soluções. Eu vou estar falando assim, tá? Aí, para estarem resolvendo esses problemas. Podem ser crianças, por exemplo, que diante dessas brigas precisavam de alguma forma se salvarem ou acharem alguma solução para estar ajudando a outra parte, sabe? Assim, e vocês veem que vocês ainda hoje precisam buscar soluções para estarem vencendo esses traumas que viveram dentro de vocês, né? Então, assim, são pessoas que precisam. Vocês percebem que muito ainda das grandes decisões da vida, ou pode ser, digamos que você seja casado, ou enfim, ainda você esteja em família, você ainda puta, me veio isso aqui. Crianças que precisaram carregar pesos muito grandes, ou tiveram que ter responsabilidades, não é pesos, responsabilidades muito crianças. Tomarem muitas decisões ainda já na infância. E vocês percebem que isso acompanha, isso vocês, né? Isso ainda hoje. Vocês precisam ainda, são pessoas que precisam tomar muitas decisões. E aí o que acontece? Aqui vocês têm uma dificuldade de buscar e encontrar as soluções corretas na vida de vocês. Existe ainda... É engraçado isso, né? Isso mexeu, impactou de uma forma que vocês se tornaram pessoas que possuem essa dificuldade de agir, de tomar decisões, de encontrar as soluções necessárias para a vida de vocês. E isso que aconteceu lá na infância ainda vem aqui, gerando aqui, no presente de vocês. Essa dificuldade de acessar ou de conseguir tomar as decisões corretas no momento certo, ou conseguir agir naquele momento que você precisa agir, sabe? São pessoas aqui que talvez tenham essa dificuldade em estar agindo. Ainda. Isso carrega aqui. Eu falei lá no começo, mas aqui ainda vem, né? Quais os ciclos se repetem na minha vida? Eu vou falar aqui que é engraçado. Aqui me veio essa questão de amigos, né? Amigos, proteção. Clarifica aqui pra mim essa carta do cachorro aqui pra mim. Eu fiquei um pouco quais ciclos se repetem. A gente vai falar de ciclos de amizade, fidelidade, mas clarifica aqui pra mim essa carta do cachorro. Ficou muito claro aqui.
carta dos ratos. Ah, tá. Acho que eu entendi. Acho que eu entendi, gente. Aqui, ó. Quais os ciclos ainda se repetem na minha vida? Eu vou falar que são desgastes ou processos que vocês passaram. Acho que aqui eu entendi agora, tá? Assim, ó, sabe quando os processos que vocês passaram aí da família com relação às raízes de vocês foram situações muito desgastantes. Podem ter sido aqui situações que trouxeram muito prejuízos. Por exemplo, em questões aqui que nem eu disse que o pai partiu, um exemplo, tá? Você pode ter visto a família passar, por exemplo, por situações de escassez, sabe? Situações assim, que passaram por muitas dificuldades, tá? Vou falar dificuldades ou essas questões de desgastes com relação à família, doenças ligadas à família, por que não, né? Me vem aqui isso também, essa questão, tá? Mas o que eu vejo aqui? Olha, tá? Me lembrou muito daquela questão da Rosalina, que eu vou estar falando aqui, sabe? Sabe quando a gente é muito fiel a uma situação, né? Aquilo ali. Você pode ter trazido, para algumas pessoas, veio isso aqui, tá? Esses padrões de ser muito eu não vou saber fazer. Sabe quando você acaba servindo mais ao outro? Aqui é essa relação. Você pode ter visto em algum momento aí da sua família, enfim, da sua infância, alguém sendo extremamente fiel a alguma situação, tá? Sendo muito leal a alguma situação, eu vou falar assim. Ou uma pessoa como é que eu posso dizer? Essa questão de proteção é que eu não tô conseguindo encontrar palavras, sabe? Mas, de alguma forma, vou dizer assim, essa questão de lealdade, enfim, isso pode ter acabado. Eu não tô conseguindo acessar essa parte. Vamos lá, criança, me mostra aqui direito. Eu entendi essa questão aqui que você me mostrou com relação à fidelidade, à amizade, à proteção. Eu acho que eu entendi. Agora, o que você quis dizer? Eu acho que eu entendi, tá? Aqui, ó, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. O que ela quis trazer. Porque eu fiquei olhando aqui e eu consegui entender um pouco, tá? Aqui é falta de proteção. São pessoas que podem não ter se sentido protegidas durante a infância. E vocês buscam por proteção ou por pessoas ou parcerias na vida de vocês, ou amizades, enfim, o que quer que sejam leais a vocês e que te tragam essa proteção. Até mesmo aqui para essas pessoas que puderam ter, né, a partida de alguém dentro aí, né, nesse cunho, vocês buscam, para vocês é importante ter a certeza de que essa pessoa não vai repetir esse ciclo, por exemplo, né, que essa pessoa vai ser leal a você nesse momento. Que as suas parcerias, eu não tô falando só de cunho afetivo assim, de relacionamentos. Vou falar até com relação aos amigos, né? Ao relação aos amigos também. E de alguma forma, você busca por uma estrutura sólida com relação à sua família, com relação a criar, não só para sua família, mas para sua vida, uma estrutura sólida com relação à sua vida, principalmente pautado muito na proteção, na lealdade, enfim. E aí, o que tá acontecendo na vida de vocês? De alguma forma, isso você não tá conseguindo trazer esse pilar para sua vida.
Porque pode existir situações, né, aí que ainda vem trazendo, vou falar assim, esses prejuízos para ir para a vida de vocês. Pode ser que esse ciclo ainda esteja se repetindo, né, aí. Vocês não estão conseguindo acessar esses pilares que para você era importante. Então, você continua acessando ou tendo esses laços, enfim, na vida de vocês, que se repetem, esses processos aonde você se sente ainda desprotegido, vou estar falando assim, ou pode estar trazendo para a vida de vocês parcerias que não são leais, aí o porquê não, na vida de vocês, que trazem prejuízos para a vida de vocês, para a estrutura de vocês, isso acaba se repetindo aí na vida de vocês. E esse processo aqui, isso daqui, aconteceu na infância. De alguma forma, vocês viram isso acontecendo na infância. E esse padrão aí tá se repetindo aí dentro da vida de vocês. Foi difícil, hein? De chegar aqui. Caraca. Eu fiquei olhando ali, eu falei, gente, tem alguma coisa ligada. Mas agora eu peguei. Eu não sei se eu consegui explicar pra vocês direitinho, tá? Pode falar de muitas situações. É engraçado aqui. Me veio muito... Me vem muito uma sensação, eu vou falar o que eu sinto aqui pra vocês, tá? É uma situação muito desgastante, que vocês viveram na infância, e essa situação, ela se repete. É um desgaste, vocês vivem um desgaste dentro dessa situação que vocês aí buscam, né? Que tá se repetindo na vida de vocês. Pode estar falando de doença, para algumas pessoas pode. Pode estar falando de um desgaste... energético, emocional, relações desgastadas, né, mulher? Onde falta fidelidade, onde falta compreensão, aonde você acaba sendo mais fiel que o outro. Sim, são situações que estão se repetindo aqui de alguma forma, tá? Nesse contexto, tá? E eu vejo muito que é essa questão, né, de carência, de falta de proteção, de não conseguir se guiar pelo caminho de vocês. Algumas pessoas podem ser isso aqui também. Situações inconscientes que eu não consigo acessar. Eu vou falar que tem muito a ver aqui com a felicidade, com a autoestima. São pessoas que podem, hoje, passarem por muita questão de inseguranças, eu vou falar assim, com relação à aparência física, né, a autoestima, de não se sentirem valorizados, de não se sentirem amados, de não se sentirem merecedores de terem um relacionamento bacana, estruturado. Isso mexe muito com a autoestima de vocês. Vocês podem não perceber, mas tá meio inconsciente, mas vocês não conseguem acessar. E vocês podem se verem como pessoas, nesse momento, que não nasceram para serem felizes. É como se vocês sentissem... Pode ter a falta da felicidade aqui. E muito pelo contrário, fala de pessoas aqui muito belas, muito bonitas. Aí você pode falar, Thaís, mas eu não sou bonita por fora, mas por dentro você pode ter certeza que é. Porque eu trago as cartas das flores. São pessoas lindas que a gente tá falando aqui. De alguma forma você é uma pessoa muito bonita. Ou seja, externo ou interno, né? E aí vem falando muito dessa valorização do seu ser. Para que você valorize quem você é, principalmente aqui, tá? Principalmente com relação à sua estima. E que sim, a felicidade está no caminho de vocês. Vocês são pessoas que nasceram para serem felizes, eu vou estar falando isso. Só que vocês estão inconscientes, essa felicidade que vocês não conseguem acessar aí dentro. Vocês não conseguem encontrar essa felicidade na vida de vocês. Isso está inconsciente. Vocês não estão conseguindo acessar. E vocês não estão conseguindo se enxergar, vocês não conseguem ver isso, né? Eu vou estar falando assim, a questão dessa beleza que vocês trazem com vocês, tá bom? Aqui, tá? O que eu preciso cortar na minha vida nesse momento? A estagnação. A estagnação, porque eu tenho a carta da âncora. Porque eu falei aqui, são pessoas que não conseguem tomar decisões, né? Aqui. Veio uma coisa aqui. Vocês, dessa questão aqui, ó, os ciclos que vêm se repetindo, vocês podiam ter alguém dentro da família, pai ou mãe, enfim, que era uma pessoa que estava sempre querendo agradar ao outro. E vocês têm uma dificuldade em dizer não, me ver isso aqui, pra não desagradar o outro, sabe? Vocês podem repetir esse ciclo de uma figura aí ligada a vocês, daí, da ancestralidade de vocês, tá bom?
Aqui, o que eu preciso cortar na minha vida nesse momento? A estagnação. Porque pra vocês aqui são pessoas que precisam se sentir seguras. Tem muita segurança na vida. Por isso aqui que eu tenho a carta da árvore, né? Então, ciclos é exatamente com relação à segurança à própria vida, né? Só que aqui, o que acontece? A vida de vocês não sai do lugar. Vocês podem estar seguros, mas não sai do lugar, fica estagnado. Então, aqui vocês precisam cortar, nesse momento, a estagnação na vida de vocês. Aqui vocês precisam aprender a tomar as decisões, a se mexerem aí no caminho de vocês, tá? Como vocês podem se curar nesse momento? Se comunicando com a espiritualidade. Tá? Porque eu tenho a carta da carta e eu tenho a carta da estrela. Aqui a espiritualidade, a comunicação com a espiritualidade vai ajudar. E a espiritualidade que eu tenho estrela, olha, eu tô até arrepiada aqui. Se comunicar com a espiritualidade. Escreva para a espiritualidade, me veio aqui. Escreva uma carta para escreva uma carta para as crianças. Então, vamos lá. Escreva uma carta com todas essas dores, com tudo aquilo que vocês têm. Ali faz um altarzinho para as crianças, né? Coloca ali essa carta junto, com os seus pedidos, com tudo aquilo que você quer tirar de dentro de você, né? Faz ali uma mesinha para eles com doce, com fruta, com guaraná, enfim. Faz essa carta, né? Conversa com eles ali, pede o que vocês querem. Coloca essa carta junto, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar num jardim ou no pé de uma árvore, tá? Um dia depois, né? Quantos dias depois? Deixa virar, tá? De uma noite para outra. No outro dia de manhã, vocês colocam no pé de uma árvore. Então, aqui, o que vai curar vocês é vocês se comunicarem com a espiritualidade. Não tem muito o que fazer aqui, mulher, né? Comunicar os seus sonhos à espiritualidade, as suas dores à espiritualidade. Aquilo que vocês querem mover no caminho de vocês, aquilo que vocês querem curar no caminho de vocês. Aqui vocês vão ter que se comunicar com a espiritualidade. É isso que vai trazer a cura para o caminho de vocês nesse momento, tá? O que vem para os seus caminhos? Transformação. Cura. E a cura também aqui, né? Que a gente tem a cobra. Vem um processo de cura muito grande para vocês, tá? Tá vindo um processo muito grande de cura, tá bom? Nos caminhos de vocês. A gente vai aqui, a cobra ela fala de traições? Pode falar. Pode estar falando aqui, ó, essa questão de lealdade que pra você é muito importante. Eu não vou deixar de falar que pode estar vindo sim, tá? Algumas situações de traição, de mentiras, de enganação, por que não, né, mulher? De autossabotagem, né? Porque aqui vocês podem ser pessoas que auto-sabotam, tá? Então, aqui é a cura, é a transformações desses padrões. Pode acontecer situações assim? Pode, mas aí é o que eu falo. Isso é para trazer a cura e a transformação. Porque aqui vocês são pessoas que têm uma tendência muito grande a se auto-sabotar. Clarifica não, mas traz um complemento aqui para essa cobra, que vem pro caminho deles. Bem rápido para os caminhos deles. A cruz. Eita, mulher. Vão ser transformações que não vão ser fáceis, né? Processos. Eu vou pegar o cavaleiro que caiu primeiro, tá? E são situações rápidas mesmo, porque eu tenho o cavaleiro, tá? São situações passageiras. A gente pode estar falando de cortes aqui também, tá? Olha aí, com relação à família, né? Aqui, com relação ao lar, tá? A família, enfim, tá? Pode ser essas situações mesmo, né? Vai haver algum corte aí com relação... Ou pode ser a limpeza com relação a essa estrutura de vocês. Ou pode estar falando de algum corte, sim, com relação à família, a essa estrutura, essa base familiar, enfim. Mas eu vejo aqui, que nem eu falei, essa questão de traições. Mas aqui, ó, são situações dolorosas. Eu não vou dizer que não vai vir. Podem vir, tá? Algumas situações dolorosas de corte aí pra dentro da família. Por que não? Thaís, assim, ó, a gente pode estar falando de doenças, tá? Pra algumas pessoas. Por isso que eu falei ter ciclos de doenças. Eu tinha visto aqui, né?
Padrões que se repetem aí com relação à ancestralidade de vocês. Ou doenças que se repetem dentro da família. Cuidado com esses padrões também para algumas pessoas, tá? Que podem estar se repetindo aí dentro da família. Tá? Essas situações podem ser cortadas? Elas podem. Elas podem, por isso que eu falo para vocês se comunicarem com a espiritualidade. Pode falar de renascimento aqui para algumas pessoas, né? Então, né? Que horror. Gente, tô muito arrepiada, sério. Bom, vamos lá. Aqui vem rápido pro caminho de vocês, tá? Aqui eu falei essa questão, né? Tomem cuidado com situações de traição. Aí, mas vai vir alguma situação, vou falar assim, tá? Aqui de transformar, alguma transformação que pode estar vindo aí pro caminho de vocês, algum... Sabe quando você vai precisar, que é literalmente trocar de pele, ou pode estar vindo uma situação de cura para essa cruz que vocês vão encaminhando. Eu falei dessa questão de traição, gente, porque eu tenho que falar aqui, porque não, tá? Porque eu vi muita carta do cachorro aqui. Então pode ser. E se for uma situação de traição, exatamente para vir curando esses padrões aqui de família. Essa questão que você já traz com relação à infância. Aqui é para trazer a cura, para transformar essa situação aí na vida de vocês, principalmente desses ciclos que se repetem, tá? Ou para algumas pessoas é a cura dessa cruz, né? Dessas pedras, desse sofrimento que vocês vêm trazendo com relação à infância. E vem falando de uma situação rápida, tá? Que tá para chegar aí no caminho de vocês. Porque o cavaleiro é uma carta rápida, né? Então, uma situação rápida que vai estar aí chegando, tá bom? Para algumas pessoas. Eu veio muito essa questão de doença aqui, tá? Para algumas pessoas. Eu não vou mentir, não. Pode estar chegando, tá? Uma notícia aí, por que não da espiritualidade? Eu vou estar falando isso com relação à doença para algumas pessoas aí dentro da família. E eu vejo que se são situações que... Ou são doenças que já tem assim, sabe? Padrão de estar se repetindo dentro da família, tá bom? Pode obter a cura? Pode. Pode obter o corte dessa situação? Pode. Mas isso daqui vai depender muito da espiritualidade. Eu vou falar aqui. Essa cura depende muito da espiritualidade ou dos processos da... Nossa, me veio muito isso, como isso vai ser levado até a espiritualidade ou como a espiritualidade vai receber essa... Nossa, essa informação. Como é que eu posso explicar isso? Receber essa informação. Porque isso, na verdade, já aconteceu lá, né? A gente sabe que acontece primeiro no espiritual. Aqui veio uma coisa aqui, né? A gente pode falar isso, né? De quebra de padrões, né? Ancestrais para algumas pessoas. Se existe uma questão de doença aí, isso pode estar sendo curado. Mesmo tá chegando, mas não é só uma cura... A cura física pode ser uma cura de um padrão ancestral. Já é uma doença que pode estar vindo na família. Um exemplo, tá se repetindo, tá? É para você? Não. Pode ser para algum membro da família, não exatamente para você, tá? Tá ligado à família, ó, a base da família aí que pode estar chegando. Essa cura vai depender muito, tá? Eu vou falar disso, tá? Dessas questões, assim. Mas fala que eu falo que é uma situação rápida, tá bom? Que pode estar se apresentando aí pra vocês, tá? E aqui, que nem eu disse, é uma questão aqui muito de cura, né? A cura desses processos, por que não? Dessas pedras e dessa cruz que você já vem trazendo aí, desde a infância de vocês. E é algo, essa transformação, essa situação vai começar a acontecer rápido. A espiritualidade vai estar se comunicando com vocês, trazendo mensagens. E eu vou falar, fiquem muito ligados aos insights, às intuições, que algum tipo de mensagem ou a espiritualidade vai estar se comunicando com vocês também de alguma forma, tá? Trazendo insights, enfim. E vocês vão conseguir entender quando esse processo estiver começando ou se aproximando aí pra vocês, tá certo? Eu vou estar tirando aqui uma cartinha. Oxi. Deixa eu ver aqui. A insegurança deixa... Ó, nossa, perfeito. A insegurança deixa você um pouco impaciente. Relaxe e espere que não... E espero que não tenha medo de altura.
pois em breve estará andando nas nuvens. Parabéns. Deixa eu ver qual a outra que tá aqui. Eu nem vou olhar. Eu vou pegar só mãezinha, tá? Eu não vou olhar, não. Aí. Ah, tava até pra baixo. Não tinha como. Você tem um grande objetivo. Objetivo em seus negócios. Perfume seu local de trabalho com incenso de canela. E não tardará a sua realização. Mais um. Ei, cuidado em não querer demais. Pela sua enorme competência, você está sempre buscando mais. Lembre-se, existem coisas imensamente mais importantes que o trabalho. Aproveite. Eu não vi muita coisa aqui ligada ao trabalho, mas enfim, se servir para alguns de vocês aí essa mensagem. Deixa eu arrumar essas cartas aqui. Essas daqui não saíram. Eu vou colocar essas daqui mais pra frente, né? Não saíram não, que eu não peguei. E as outras eu coloco lá. É isso, tá? Pra quem se conectou aqui com o Pikachu, dá pra ver o Pikachu aqui? Não, o Pikachu tem que colocar assim mesmo. Não vai ter jeito não. E aí, vamos tirar as cartas aqui. Nossa, foi difícil de pegar ali, hein? Aquela parte dos ciclos que se repetem. Caraca. Eu falei, vixe, agora lascou. Eu não tô conseguindo pegar, não. Pra quem se conectou com o Pikachu, qual a situação? Aí. Qual a situação? Seis de ouros. Rei de espadas. Rei de ouros. Aqui eu tenho o 4 de ouros. Aqui me dá a energia, né? Os enamorados. Ai, caraca. Morte. Quais traumas da infância deles impactam até hoje no presente? Não vai mulher, que caiu, ó. Pulando. Jardim. Quais ciclos se repetem na vida deles nesse momento? Caixão. Ciclos de finalização. Situações inconscientes que eles não conseguem acessar. A casa. Então, o que eles precisam cortar da vida deles nesse momento? Aqui é a carta. Algumas mensagens ou comunicações. Nossa. Esse aqui com a família. Como eles precisam, como eles podem se curar nesse momento. Eu acho que eu entendi. Como o que vem para os caminhos deles nesse momento? Rápido. Bem rápido para os caminhos deles. A torre. Aí fica aqui pra mim essa torre. Um rato. Tá sem esse rato aqui. Tá, eu acho que eu entendi. Saiu isso aqui de novo. Relógio.
Bom, vamos lá. A gente tem aqui a carta dos amantes. A energia. Bom, a gente vai estar falando aqui. Eu vou falar, tá? Me traz muito uma situação de voltada aos relacionamentos aqui, tá? Vocês. Lá são as pessoas que tiveram muita dificuldade de tomar ações. De alguma forma, isso fez que se tornassem pessoas com dificuldade de agir, de tomarem decisões, sabe? Coisas assim. Aqui eu vejo que vocês podem estar mais ligados a essa parte com relação aos relacionamentos, né? Eu vou falar. Então, situações que vocês viveram na infância aí, pode ter gerado. Aqui a gente vai falar, existe a dúvida, ou também o medo de tomar, de decidir tomar decisões. Mas eu vejo que tem muito a ver com essa questão de relacionamentos. Porque aqui é uma questão que vocês precisam aprender, aqui, tá bom? A equilibrar, eu vou falar assim, as relações de vocês, a trazer um equilíbrio, principalmente entre o dar e o receber. Aqui são pessoas que podem se doar demais e receberem de menos, tá? E isso, vocês viveram, ouviram isso acontecendo na infância de vocês, né? Ouviram, como é que eu posso dizer? Uma das partes dentro do relacionamento, enfim, ou pode ser um padrão ancestral que já veio, de vocês viverem ou se envolverem em situações em que vocês acabam se doando mais. Aqui não existe uma troca justa dentro dos relacionamentos. Eu vou estar falando isso aqui, tá? Eu senti muito isso aqui. Aqui pode ser assim, ó. Você pode ser uma pessoa que acaba carregando os relacionamentos. Eu vou falar. Pode ser a pessoa. Eu vou falar o que eu senti, tá? O que acaba não sendo uma troca justa? Você acaba batalhando mais pelas relações. E você acaba construindo mais dentro das relações do que o outro. Tá? Então, assim, você briga mais para que o relacionamento dê certo. Você briga mais para que as coisas deem certo, né? Então, você tá sempre tomando muito à frente, tomando as decisões. Eu vou falar isso com relação aos relacionamentos, né? E você acaba, eu vou falar assim, ó, tanto na parte intelectual da situação, ou com relação até, não é o sentimento, mas sabe quando você acaba tendo mais maturidade diante das situações, né, sentimentos, né, sendo mais maduro, e até com relação, vou falar por que não, acaba tendo mais até obrigação ou peso com relação à parte financeira dentro dos relacionamentos. Então você acaba tendo, querendo ou não, a responsabilidade sobre o intelecto e sobre o material. Aqui. Você acaba tomando a frente, né? Com relação a isso. E acaba não sendo uma troca justa, né? Os relacionamentos onde você vive. Eu trouxe essa situação aqui, tá? Porque foi o que eu senti, tá? Aqui, o que eu senti muito também, né, mulher? Como é que eu posso falar aqui? Eu vejo muito que vocês podem ter passado por situações de insegurança, principalmente com relação à parte também material na infância de vocês, tá? Aqui, tá bom? E aqui eu não sei o porquê, vocês ainda se veem apegados a essas situações do passado, né? Vocês existe um apego. Ou aqui, ó, aqui é um apego a algo. Vocês podem ser muito apegados às situações, às coisas. E aqui não é só com relação às pessoas. Vocês podem ser muito apegados a bens materiais. Exatamente, que pode ser por essa insegurança financeira que vocês viveram na vida de vocês aí, tá? Durante a infância também pode estar sendo, por que não, tá? Quais os traumas da infância impactam no presente de vocês? Eu vejo que vocês têm dificuldade de se relacionar, tá? De se relacionar com as pessoas. E não é só, por isso que eu tô falando que não é só de cunho afetivo. Aqui, com relação a amizades também. Vocês são pessoas que talvez não tenham muita dificuldade em ter círculos de amizades, em viver em comunidade. Por quê, né? Que não falar em comunidade, sabe? Em ter um meio social. É isso, né? Quais traumas da sua infância impactam? Talvez você possa não ter tido muitos amigos. Você pode ter sido uma pessoa mais isolada.
Nossa, me veio uma outra coisa aqui, tá? O que que acontece? Pra vocês, eu vou falar isso, foi o que eu senti aqui. Vou pegar o pai ou a mãe, ou a figura feminina ou a masculina ligada à criação, tá? De vocês. Uma pessoa podia ser muito fria, né? E a outra muito materialista. Então, assim, ambos, um podia estar muito. Eu vou falar assim, um ligado muito às batalhas da vida e o outro muito preocupado em trazer o sustento. A sua família estava muito preocupada com essa parte financeira. Eu vejo muito isso aqui. Pode ser que vocês tenham passado dificuldades, pode. Mas aqui eu vejo que vocês tiveram ou pessoas muito materialistas, ligadas muito ao material, tá? Eu vou estar falando isso. Vocês podiam até. É engraçado, porque não é que para alguns podem ter passado, para outros a família esteve muito preocupada em dar a segurança material, tá? Mas eram pessoas frias, aqui faltou o sentimento, né? Demonstrar os sentimentos. Não existia um equilíbrio, né, com relação às coisas. E isso de alguma forma vem afetando vocês dentro da parte dos relacionamentos. Criou uma dificuldade em se relacionar com as pessoas. Vocês podiam ser pessoas bem isoladas, né? Frias, se tornaram pessoas assim também, de alguma forma. E até hoje isso impacta. Vocês têm muita dificuldade em socializar com as pessoas, né? Em conviver com pessoas, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Isso acaba impactando no meio social de vocês. Quais ciclos vocês ainda repetem na vida de vocês? Me traz muito aqui ciclos de finalizações. De morte, de encerrar. E pior que saiu a morte aqui 2 vezes. Traz uma clarificação para esse caixão. Aqui, eu vou falar ciclos de morte. Ou finalizações dentro da família. Aqui a gente tem a casa do lado. Eu acho que eu peguei, mas vem aqui, faça aqui de novo. Fica aqui. Faz sentido. Porque assim, ó. Eu tinha. Depois eu peguei e vi isso aqui. O que acontece? Quais os ciclos que se repetem? Até mesmo com relação aos traumas da infância que a gente falou aqui, essa questão de socializar. Vocês têm muita tendência a não se apegarem. Ou uma dificuldade, vocês acabar. Não, ou tem um excesso de apego para algumas pessoas aqui. Aqui não é dificuldade de se apegar, não. Vocês têm um excesso. E o que acaba acontecendo, tá? Aqui eu vejo que são ciclos de finalizações na vida de vocês. Ou quando vocês se abrem, vocês não conseguem, como é que fala? Não é materializar, mulher. Tornar as coisas estáveis na vida de vocês. Podem ser as parcerias, assim, assim, sociais, né? Os círculos sociais, amizades, relacionamentos, enfim, pode colocar aí. Porque aqui é relacionamentos, mas relacionamentos no geral. E com relação à família também, essa base familiar. Você não consegue criar algo estável ou uma estabilidade com relação ao que vocês sentem ou a essas... Mulher, como é que eu posso falar? Essas situações na vida de vocês, tá? Isso aqui pode ter se tornado hoje você ter uma relação instável com relação à própria família, né? Vocês não conseguem criar uma estabilidade dentro dessas situações. O que eu vejo aqui? Porque não existia um equilíbrio, né? Aqui, dentro dessa parte da infância, né? Era tudo muito desequilibrado aqui. Você buscava pelo equilíbrio, você busca pelo equilíbrio, por equilibrar as situações. E até hoje, na realidade, né? Vamos falar assim, as relações de vocês ainda são muito desequilibradas e vocês não conseguem estabilizar essas situações. Desde a infância de vocês vêm trazendo essa instabilidade aí. Os ciclos acabam se encerrando, não se tornando sólidos, né, na vida de vocês.
o que tá inconsciente e que vocês não conseguem acessar. O problema total vem com relação à família, à estrutura familiar e à estrutura da casa, do lar de vocês. Aqui tá muito ligado, tá? Pode ser a comunicação com a família, para algumas pessoas, tá? Ou relação, que nem eu disse, trazer essa estabilidade. Mas aqui, não é estabilidade, para algumas pessoas podia ser a financeira, mas o que eu vejo aqui, era tudo muito seguro. Mas, ao mesmo tempo, faltava esse equilíbrio, né? Da estabilidade, por exemplo, com relação às emoções, às relações. Era muito desequilibrado essa parte. De alguma forma, vocês acabam trazendo isso. Então, situações inconscientes que vocês não conseguem acessar com relação a essa base, esse lar, tá? E eu vou falar que isso tá muito enraizado dentro de vocês. Isso mexe ainda com a estrutura de vocês, com a sua estrutura pessoal. Vocês não conseguem acessar isso, mas vocês vão ter que voltar lá na família, porque a base-chave para entender isso daqui tá aí dentro dessa construção desse lar, dessa família com quem vocês viveram. Está inconsciente, vocês não estão conseguindo acessar, mas está tudo ligado muito à família, aos laços da família, a essa relação familiar com que vocês viveram. O que vocês precisam cortar da sua vida nesse momento, por incrível que possa parecer, é a comunicação. Mensagens. É estranho. Olha, isso daqui eu vi desde o começo. Para algumas pessoas, por incrível que possa parecer, eu vou falar isso aqui. Talvez a maneira como vocês comunicam com a família, ou a comunicação que vocês mantêm com a família de vocês. Ou a maneira como vocês se comunicam, ou a comunicação. Se você vive numa família tóxica, então pede que vocês, principalmente, não é não falar, mas eu digo muito aqui que talvez a troca de mensagens, tá? Então, assim, eu vou falar situações que possam trazer mais abalo para essa estrutura. Então, evite trocas de mensagens que podem trazer situações, aí que eu vou dizer assim, que acabam deixando vocês mais instáveis com relação a essa socialização. Porque tem muito a ver, porque o que eu tô falando isso aqui? Aqui eu vejo muito que tem a ver com a maneira como vocês se comunicavam, ou com a comunicação dentro do lar, dentro da família. Vocês precisam cortar, tá? A forma como você se comunica. Se essa comunicação existe, da mesma forma ainda como a sua família, isso precisa ser cortado nesse momento. Ou criar uma nova forma de estar se comunicando com a família, ou se comunicar com uma forma diferente, porque vocês têm ainda essa como é que fala? Essa tendência a se comunicarem da mesma forma como a sua família, ou que essa comunicação que existia dentro do lar. Hoje você leva isso para dentro da sua vida. Então você precisa se cortar. E quando eu disse dessa questão de você cortar a comunicação com a sua família, se essa comunicação não é bacana, precisa ser cortada. Ou você aprende a se comunicar de uma outra forma com eles, eu vou falar assim, ou se isso não tá fazendo bem para você nesse momento. E você vai precisar de alguma forma tá cortando isso nesse momento, para que você venha se reestruturando, né? Para que você venha se curando aí nesse momento, tá? Como eu posso... já falei, né? Como eu posso? Já. Não. Ufa. Esse daqui é o que eles precisavam cortar, né? É o que eu preciso cortar na minha vida nesse momento. E como eles podem se curar nesse momento. Vou falar o que veio aqui. Sabendo o tesouro que vocês são. Aqui a gente está falando com pessoas que são verdadeiros tesouros. Né, mulher? Aqui vocês precisam reconhecer o valor de vocês. O real valor, né? Aqui vou estar falando isso. Tá? Aqui, eu vou dizer muito pra vocês, podem ser pessoas muito apegadas aos bens materiais. Então, tá aprendendo a equilibrar, tá, os valores, principalmente com relação aos bens materiais. Podem ser pessoas ainda
Aqui, ó, porque vocês, para alguns, podiam ter muita segurança, né? Essa segurança, eu vou falar assim, dentro... E até uma segurança material, enfim. Podia não ser ricos, mas vocês podiam, por exemplo, ter uma segurança, né? Com relação a isso. Mas vocês podem ter se tornado também pessoas muito apegadas ao material. E aqui tá faltando esse equilíbrio aqui, ó. Só para se preocupar em ganhar dinheiro, em batalhar pelos bens e esquecer de estar olhando para os outros lados da vida. Então aqui talvez seja não focar simplesmente só nos bens materiais. E aqui eu vou dizer, reconhecer o seu valor, né? Aqui, tá? Para algumas pessoas, sim, a gente vai estar falando aqui de uma... São pessoas, né, prósperas, enfim, que tem muita tendência a prosperar, mas aqui eu vi muito essa questão de saber o seu real valor. Aqui não aceitar essas trocas injustas na vida de vocês e saber equilibrar as coisas na vida de vocês. Para quem é muito apegado às realizações, não que você não tenha que ser, mas precisa encontrar um equilíbrio, tá bom? Com relação ao trabalho, a só querer ganhar dinheiro, a só trabalhar e só pensar em ganhar dinheiro. Aqui tentar equilibrar um pouco, tá bom? Com relação a isso, tá? Que vem rápido para os seus caminhos. Aqui eu vi muito que pode ser vocês estarem se isolando ou aprenderem a estarem... Eu vou falar isso porque eu vi isso aqui, tá? Mais observadores. Talvez aqui vocês tenham uma dificuldade de socializar. Então, eu vou dizer que vocês podem estar se afastando mais ainda nesse momento. Mas o que eu vejo muito aqui? Para vocês estarem enxergando as situações por um novo ângulo. Por uma nova luz. Aqui, tá? Ou são pessoas que podem vir a se isolarem nesse momento, ou estarem se isolando, para reconhecerem exatamente ou acessarem essa luz dentro de vocês aqui, tá? E para quê? Porque vocês querem e vão querer, tá? Pelo menos, estarem criando uma nova estrutura e tirar da vida de vocês aí, eu vou estar falando isso, tudo aquilo que pode estar desgastando. E eu vou falar que tem até a ver com o tempo, a maneira como vocês vivem e como vocês gastam o tempo de vocês. Algumas pessoas... Sabe quando você vai se fechar na sua torre para enxergar a sua vida? Tudo aquilo que está desgastando, tirando o seu tempo, desgastando a sua vida, aquilo que está prejudicando a sua vida. Eu vou falar aquilo que pode estar prejudicando o tempo, o seu tempo de vida, o tempo que você se dedica a situações. Aqui eu vejo pessoas que podem querer buscar mais tempo para si. Sim, aqui vem rápido para a vida de vocês. Vocês vão começar a olhar mais para vocês. Querer ter mais tempo para aquilo que realmente importa na vida de vocês. Né? Para algumas pessoas podem ter, sabe, quando... Você precisa olhar o que pode estar desgastando a estrutura que vocês vivem. Também. Como essa estrutura que você vive hoje está desgastada. E como vocês estão perdendo tempo, presta atenção, vivendo a vida dessa maneira. Como vocês estão vivendo. Porque aqui, ó que interessante, mas é interessante. Não é que vocês vão se isolar. Vocês já são pessoas que têm dificuldade de socializar. Vai ser em uma desses seus isolamentos pessoais aí que vocês vão estar encontrando essa luz aqui, né? E vocês vão ver que o tempo tá passando e o quanto vocês estão se prejudicando, eu vou falar isso, porque é isso aqui também, né? Estando tão isolados do mundo, vivendo nessa torre. Porque aqui vocês precisam de segurança, são pessoas que realmente precisam se tornar seguras. E essa segurança de vocês acabam se isolando do mundo. Só que vocês vão perceber que o tempo de vocês está se esgotando. O tempo está passando. A vida está passando, né? E você está isolado nessa torre. Então você vai enxergar essa luz, você vai entender esses seus bloqueios, eu vou estar falando assim, com relação principalmente a essa questão de socialização. Né? E como tá desgastada essa estrutura que você vive hoje, você precisa mudar isso e como isso vem prejudicando a sua vida, né? Nesse momento, e o passar aí da sua vida. A vida tá passando e você tá perdendo oportunidades de estar vivendo, né? Aí na sua vida. É isso que eu vejo pro caminho de vocês aqui nesse momento.
tá bom? Deixa eu ver aqui a cartinha. Muito boa notícia para você. Todo esse tempo em que plantou já está no fim. A hora da colheita se aproxima. Valeu todo o tempo e esforço. Esse grande amor está a um passo de ser verdade. Ó, a gente falou, né? Pode ser pessoas que estão tendo dificuldade aí para estar se relacionando, né? Também, né? Pode ser. Né? Cavalos, loteria ou apostas. A roda da fortuna não é a direção. O dinheiro é nada para quem tem sua paixão, viu? Aqui podem ser pessoas aí, ó, que estão muito focadas nos bens materiais. E a vida tá passando, né? A vida tá passando. Essa estrutura aí que vocês estão vivendo não tá muito bacana, tá? Esta é a carta da alma gêmea. Ah, pelo amor de Deus, vou estar falando isso aqui. Esta é a carta da alma gêmea. Significa que você acredita que em algum lugar existe alguém tão especial a ponto de serem feitos um para o outro. Saiba que existem várias almas gêmeas para cada pessoa. Não procure a que mais te atraiu, e sim a que combina mais com você. E aí terá uma relação melhor e duradoura. Pode ser. A dificuldade em criar aqui estabilidade, né? Muita boa notícia para você. Todo esse tempo em que plantou está no fim. É interessante. É isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu não tava muito assim. Como é que fala, Blé? Eu não tava muito criativa hoje pra estar criando uma mandala aqui. Eu tinha uma mandala. Eu tentei buscar. Eu fiz essa mandala aqui no canal. Com o jogo das crianças. Faz muito tempo. E eu queria trazer ela de novo e eu achei que eu tinha anotado. E eu não tinha. Aí eu fiz aqui umas perguntas, mas eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Que assim seja. Optcha Oriô. Fica a minha homenagem aqui a todas as crianças, né? Aí essa egrégora cigana também, das crianças ciganas e de todos os herês, de todos os ibejis, da ibejada, enfim. Que eles possam trazer a cura, possam trazer a alegria, a felicidade para o caminho de vocês, que vocês possam estar acessando e que essas coisas que estão para chegar no caminho de vocês possam trazer a cura, possa trazer essa nova estrutura, que vocês consigam enxergar as coisas por um novo ângulo, né? Por uma nova perspectiva, vou estar falando assim. E que o amor esteja presente na vida de todos vocês. Que assim seja. Optcha Oriô, salve a força das crianças. Salve a força das crianças. Beijo, gente, e até a próxima.